Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo, Ensino Médio, irá realizar nesta quarta-feira, dia 26, a eleição para a escolha da nova administração para o período de 2026 a 2028. Irão concorrer ao processo eleitoral a educadora Vera Núbia para o cargo de diretora, Fabiano Pereira Maris ao cargo de vice-diretor, sob a temática Gestão Participativa e Comprometida com o Futuro. Poderão votar professores, funcionários efetivos, alunos com 75% de frequência do terceiro bimestre deste ano, ou mães. No ato de votação, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto. O horário de votação será das 8 às 22 horas. A comissão eleitoral, que irá organizar e administrar o processo da nova gestão administrativa da Escola Leomar Batista de Araújo, consta das seguintes pessoas: como presidente, o professor José Fabiano de Lima, Ana Paula, representando os funcionários, Eliane Medeiros, representando dos pais, Camila Vitória, representante dos alunados. Compete à comissão eleitoral as seguintes atribuições: elaborar e divulgar o edital normativo da eleição, acompanhar o cumprimento do cronograma eleitoral, prestar orientações à comissão, garantir a lisura, transparência e a legalidade de todo o processo eleitoral, homologar o resultado final e encaminhar autoridades competentes, ou seja, a 10ª direta do resultado final, processo eleitoral da Escola Leomar Batista de Araújo. No momento, a escola consta como gestores Padre Givanildo Medeiros de Araújo, Padre Gil, o diretor, e Reinaldo Araújo como vice-diretor. Serra Negra do Norte promoveu neste sábado um dos grandes momentos de competição esportiva, com a realização da terceira edição do torneio de integração regional na modalidade de futsal. O evento foi promovido pelo projeto São Paulo Serra Negrense, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte desta cidade. O objetivo foi valorizar o esporte amador, a cultura e o lazer destinado às crianças, jovens e adolescentes nas categorias sub-13 e sub-16. A competição aconteceu no ginásio poliesportivo Gastão Maris de Faria, reunindo atletas dos municípios de Jucurutu, Caicó, Teixeira na Paraíba, Jardim de Piranhas, Malta e Condado no sertão da Paraíba, São Fernando, Timbaúba dos Batistas e Serra Negra do Norte. A comissão organizadora ofereceu aos classificados, ou seja, aos campeões e vice-campeões, premiação em dinheiro, troféu e medalhas. O compromisso com o esporte de base fortalece, resgata e transforma vidas com dedicação, disciplina e amor às crianças, jovens e adolescentes, tanto aqui do município de Serra Negra do Norte, como da região Seridó. Primeira Eucaristia. A jovem criança Helena Deac de Faria Serra, filha do casal Hudson Deac, Nery Serra e Andréa Faria, ela foi abençoada, celebrando ontem a sua primeira Eucaristia ocorrida em Caicó. Foi um momento de fé e religiosidade cristã que ficará guardada no coração da família, dos parentes e amigos. A Eucaristia simboliza a evangelização, vivenciando momentos inesquecíveis, recebendo pela primeira vez o corpo de Cristo, mas também toda a sua força, a paz e a sabedoria no caminhar de sua vida com Jesus Cristo e a Virgem Maria. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá e bem-vindos. Então, o nosso desafio hoje é um pouco diferente. Um pouco. A gente recebeu um pacote de fontes bem específico de Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Uhum. É um resumo escrito e também o áudio de uma reportagem de rádio local, todo de novembro de 2025. Certo. E o que tem nessas fontes? Bom, à primeira vista, são 3 histórias que parecem não ter nada a ver uma com a outra. Bem aleatórias, né? Exato. A gente tem uma eleição numa escola, um torneio de futsal para adolescentes e uma cerimônia de primeira Eucaristia. Uma mistura em tanto. Parece uma salada de notícias, né? Mas a nossa missão aqui é justamente investigar se existe um fio invisível que conecta tudo isso. Será que juntas essas 3 cenas do cotidiano podem nos contar a história maior de como uma comunidade se enxerga e o que ela realmente valoriza? Isso é um quebra-cabeça fascinante. Porque é exatamente aí que a gente encontra a alma de um lugar, sabe? Nos detalhes. Sim.
Não é nos grandes eventos nacionais, mas nessas pequenas crônicas locais. Cada notícia dessa é uma pecinha. Sozinha, ela mostra uma imagem. Mas se a gente conseguir encaixar, talvez a gente veja o retrato completo da comunidade. A imagem inteira. A pergunta é, o que a escola, a quadra de futsal e a igreja juntas nos dizem sobre o projeto de futuro de Serra Negra do Norte? Exato. É isso que a gente vai tentar descobrir. Ok, vamos pegar a primeira peça desse quebra-cabeça, então. A eleição para a nova diretoria da Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo. Certo. Os fatos básicos são uma chapa única, liderada pela Vera Núbia e pelo Fabiano Pereira Maris. Diretora e vice. Isso, e o lema deles é gestão participativa e comprometida com o futuro. A eleição acontece numa quarta-feira, dia 26, e o horário de votação é bem amplo. Vai das 8 da manhã até as 10 da noite. E antes da gente mergulhar nos detalhes, vale a pena parar esse lema. Gestão participativa. Sim. A gente ouve isso o tempo todo em política, né? E muitas vezes é só uma frase vazia. Mas, pelo que as fontes indicam, ali a coisa parece ser bem diferente. Como assim? A palavra participativa não parece ser só um adjetivo bonito. Ela parece ser um manual de instruções de como a escola funciona de verdade. Pois é, e foi aí que a coisa começou a ficar realmente interessante para mim. A gente olha para a comissão eleitoral, sabe? Quem está organizando tudo. A estrutura dela. A estrutura. Ela já é a própria gestão participativa em ação. Olha só essa composição. O presidente é um professor, José Fabiano de Lima. Ok, esperado. Normal. Mas aí tem a Ana Paula pelos funcionários, a Eliane Medeiros pelos pais e a Camila Vitória. Representando os alunos. Aí que tá o ponto. Uma aluna na comissão que organiza a eleição da diretoria. Peraí, isso muda tudo. Não são só os adultos decidindo o futuro dos jovens. Os jovens estão sentados à mesa com voz ativa no processo. E que diferença que isso faz, né? Colocar uma aluna na comissão eleitoral envia uma mensagem poderosíssima. Com certeza. Diz que a opinião dela não é apenas ouvida de forma simbólica, mas que ela é parte integrante da governança. Ela não é objeto da educação, ela é sujeito. Boa. E isso se conecta com outro detalhe fundamental que as fontes trazem. Quem tem direito a voto? Sim. Eu achei isso genial. Não é todo mundo que chega e vota, ponto. Tem uma condição? Para os alunos, tem uma condição. Precisam ter no mínimo 75% de frequência no último bimestre. Ou seja, a escola está, na prática, ensinando uma lição de civismo que muito adulto por aí esqueceu. Exatamente. A mensagem é clara. Cidadania não é só um direito que você tem. É uma responsabilidade que você exerce. É uma troca. É uma troca. O seu direito de escolher o futuro da sua escola está diretamente atrelado ao seu compromisso de estar presente, de participar, de fazer a sua parte no dia a dia. Uhum. Você quer ter voz? Ótimo. Mas essa voz vem com o dever do engajamento. É uma aula prática de democracia que, sério, nenhum livro didático consegue ensinar com tanta eficácia. Sabe, isso me faz pensar. A gente discute tanto sobre crise de representatividade, sobre as pessoas se sentirem distantes da política. Sim. E aqui, numa escola no interior do Rio Grande do Norte, eles estão criando um modelo em miniatura de como a coisa deveria funcionar. O direito de votar não é uma conquista, não é um dado adquirido. É uma ideia muito forte. Muito forte. E mostra que a escola ali não é vista só como um lugar de ensino de conteúdo, sabe? Mas como um campo de treinamento para a vida em comunidade. Exato! É o primeiro pilar se revelando. A educação como formadora de cidadãos ativos e conscientes. Estão formando gente que entende que participar dá trabalho, mas que vale a pena. Fantástico! Então essa ideia de formação já está bem clara. Mas a formação de um jovem não acontece só dentro da sala de aula, né? De jeito nenhum. E parece que a nossa segunda peça do quebra-cabeça nos mostra exatamente onde mais essa aula acontece. Na quadra, a gente sai da urna para o terceiro torneio de integração regional de futsal. E aqui, de novo, o nome já nos dá uma pista enorme. Já entrega o jogo. Integração regional. A ambição do evento está declarada. Não é só um campeonato do bairro ou da cidade. É um projeto para conectar a região inteira. E quando a gente olha a lista de participantes, a gente vê que eles levaram isso muito a sério. Totalmente. Tinha time de Jucrutu,
Caicó, Jardim de Piranhas, que são cidades do Rio Grande do Norte, Certo, do estado. mas também de Teixeira, Malta, Condado, que são cidades da Paraíba. Ah, então cruzou a fronteira. O torneio cruzou a fronteira do estado. Isso não é mais só um evento esportivo. Vira quase uma diplomacia informal, um ponto de encontro para jovens que talvez nunca se cruzassem de outra forma. O futsal vira a língua universal deles. Uma espécie de embaixada de tênis e bola, né? Isso. Isso é crucial em regiões como o Seridó, onde as cidades são próximas geograficamente, mas às vezes distantes em termos de intercâmbio. O esporte cria essas pontes. Mas tem uma frase na reportagem, dita pelos organizadores, que me chamou ainda mais a atenção. Eu sei exatamente qual é. A que fala do compromisso de fortalecer, resgatar e transformar vidas através da dedicação, disciplina e amor ao esporte. Essa mesma. Cara, essa linguagem é pesada. Resgatar e transformar, isso não é vocabulário de quem está organizando um torneio de fim de semana só pela diversão. Não mesmo? Para mim, isso soa quase como uma política pública disfarçada de campeonato. É uma leitura exagerada? De forma alguma. É a leitura exata. Essa frase é a chave para entender o verdadeiro papel do esporte naquela comunidade. Certo. Usar um verbo como resgatar implica que existem jovens em situação de vulnerabilidade, que precisam de uma alternativa, de um caminho. Transformar sugere que o esporte é visto como uma ferramenta de mobilidade social. E de desenvolvimento de caráter. E de caráter. Em muitas áreas do interior do Nordeste, as oportunidades para a juventude podem ser limitadas. O esporte nesse contexto não é um luxo, é uma necessidade. Faz sentido. É o que oferece disciplina quando o ambiente pode ser caótico. Oferece um senso de pertencimento a um time, a uma camisa, e oferece um horizonte. Então o torneio é, na verdade, um projeto social, com placar e torcida. Basicamente isso. E eles parecem entender muito bem a cabeça dessa molecada, porque a premiação não é só simbólica. A fonte diz que tinha dinheiro além de troféus e medalhas. É um jeito inteligente de juntar o discurso inspirador com um incentivo bem concreto, né? É uma combinação muito pragmática e eficaz. O discurso sobre transformar vidas alimenta a alma e dá propósito. E o dinheiro? O prêmio em dinheiro valida o esforço de uma forma tangível, que o jovem entende e valoriza imediatamente. Mostra que a dedicação deles tem um retorno real. Entendi. Então, aqui a gente tem o segundo pilar se desenhando. O esporte como ferramenta de integração regional, sim, mas, mais importante, como um projeto social fundamental para a juventude. É a comunidade investindo ativamente para não perder seus jovens. Ok, então já temos dois pilares bem definidos. A escola formando cidadão e o esporte integrando e oferecendo um caminho. Agora a gente precisa encaixar a terceira e última peça. A que parecia mais deslocada. Exato. Aqui, à primeira vista, parece não ter nada a ver com isso. Saímos dos espaços públicos, da escola e da quadra, para entrar num ambiente muito mais íntimo, quase privado. A igreja. A notícia é sobre a celebração da primeira Eucaristia de uma menina, a Helena Deac de Faria Serra, na Catedral de Santana, em Caicó. A minha primeira pergunta é: por que um evento familiar e pessoal como esse vira notícia local? Essa pergunta é o ponto central. Em uma metrópole, um evento assim provavelmente ficaria restrito ao álbum de fotos da família. Com certeza. Mas numa comunidade como a de Serra Negra, o fato de virar notícia nos diz que a comunidade não enxerga isso como um evento puramente privado. A primeira Eucaristia, na cultura do Nordeste, é um rito de passagem com implicações coletivas. Coletivas. Sim, é um momento em que a comunidade inteira, representada ali pelos parentes e amigos que a fonte menciona, testemunha e celebra a transmissão dos seus valores mais profundos para a nova geração. Então é mais do que um ato religioso. É um evento cultural. Totalmente. Vida, isso é muito simbólico. Muito. É como se a comunidade estivesse oficialmente entregando a ela um kit de ferramentas espirituais e morais para a vida. Exatamente. É um ato de herança. A comunidade está dizendo: isso é o que nos sustenta. São as crenças e os valores que nos guiaram até aqui e agora nós estamos formalmente passando esse legado para você. Uau! O ato individual de Helena de receber a comunhão se torna um ato público que reafirma a identidade coletiva.
Mostra que para aquela sociedade, a base familiar e a fé não são assuntos secundários. São a fundação. São a fundação sobre a qual todo o resto é construído. É o alicerce. E é aí que as peças começam a se encaixar de uma forma surpreendente. A gente tem a escola cuidando da formação cívica, o esporte cuidando da formação social e do caráter. Certo. E a família, através da fé, cuidando da formação espiritual e moral. Não são 3 histórias aleatórias. Não. São 3 partes de um mesmo projeto. Um projeto de construção de comunidade. É fascinante, porque revela uma visão muito integrada do que significa educar uma pessoa. É verdade. Não é só a responsabilidade da escola. É da quadra, da igreja, da família. É um esforço coletivo. E o que me chamou a atenção é que a imprensa local dá o mesmo peso a uma eleição escolar e a uma primeira comunhão. Exato. E isso mostra que, para eles, esses eventos têm uma importância equivalente na manutenção do tecido social. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente juntar as 3 peças, qual é o retrato de Serra Negra do Norte que aparece? O retrato que emerge é o de uma comunidade extremamente consciente e proativa na construção do seu próprio futuro. E essa construção é baseada em 3 pilares muito claros. Ok. O primeiro é o da educação para a cidadania, onde a escola é um laboratório prático de democracia. O segundo é o do esporte como inclusão, usando a paixão pelo futsal como um motor para a integração e como uma rede de proteção social para a juventude. E o terceiro? E o terceiro, talvez o mais fundamental, é o da fé e da família como alicerce. A base que transmite os valores e fortalece os laços que unem todo mundo. Não é uma comunidade que espera as coisas acontecerem. Ela está ativamente moldando seus jovens em diferentes arenas para serem um certo tipo de pessoa. Exatamente. Um cidadão participativo, um jovem disciplinado e integrado, e um indivíduo com uma base moral sólida. É um projeto bem completo, na verdade. Completíssimo. E mostra uma comunidade que, apesar de talvez pequena em tamanho, tem uma visão muito grande do seu propósito. Eles não estão apenas vivendo o dia a dia, sabe? Eles estão cultivando ativamente as próximas gerações. E as notícias que eles escolhem contar refletem as prioridades dessa cultura. Democracia desde cedo, investimento na juventude e reverência pela tradição. Que jornada! Então, recapitulando o que a gente descobriu nesse mergulho, começamos com 3 notícias que pareciam desconexas e encontramos um projeto de comunidade. Exato. Vimos uma eleição escolar que é uma aula viva sobre o que significa ser cidadão, um torneio de futsal que é, na verdade, um programa social para unir uma região e dar futuro aos jovens, e uma cerimônia religiosa que celebra a identidade e a continuidade dos valores de uma comunidade inteira. Eu queria deixar um último pensamento provocado por um detalhe minúsculo da fonte de áudio. Qual? No finalzinho da gravação, o repórter diz: em Serra Negra do Norte, Donaldo Nazaro Serra. Ele assina a matéria. Certo. Esse nome e essa assinatura pode parecer trivial, mas nos lembra de algo importante. As notícias não aparecem do nada. Elas são contadas por alguém de dentro da comunidade para a própria comunidade. Isso muda a perspectiva. Muda tudo. E a provocação final que eu deixo é essa. Será que a identidade de uma comunidade não é moldada em grande parte pelas histórias que ela escolhe contar sobre si mesma? Uau! A decisão de transformar uma eleição escolar, um torneio juvenil ou uma primeira Eucaristia em notícia é em si um ato de definição. É a comunidade dizendo, através do seu repórter local, isto é o que nós somos, isto é o que para nós realmente importa. A notícia constrói a realidade. A notícia não apenas reflete a realidade, ela ajuda a construí-la. E em Serra Negra do Norte, eles parecem estar construindo algo bem sólido. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.